O Santuário Nacional tem a Academia Marial de Aparecida, uma academia que proporciona aos devotos um conhecimento mais profundo da vida de Maria, sua participação na missão de Jesus e ela que é a mãe da igreja, a primeira discípula que nos ensina a seguir o seu próprio filho e com ele sermos discípulos missionários, anunciadores do reino de Deus. Por isso nós recebemos com alegria nesta manhã, aqui no Bênção da Manhã, o querido missionário redentorista, o padre Rosivaldo Mota, que é o atual diretor da Academia Marial. Ele vai nos falar um pouquinho sobre o 4º Congresso Bíblico Mariológico de Aparecida, que vai acontecer de 29 de outubro a 1º de novembro. Destacando como a palavra de Deus, princípio criador e redentor, continua agindo no mundo, transformando as nossas vidas. Padre Rosivaldo, bem-vindo. Uma alegria ter o Senhor conosco aqui nesta manhã. Alegria minha e alegria de toda a equipe da Academia Marial, mesmo porque você faz parte também, né? Aliás, estamos anunciando um congresso que o meu confrade, Padre Camilo, será o apresentador. Estaremos lá na graça de Deus e com muita alegria. Padre Rosivaldo, qual a importância, de um congresso bíblico na casa de Nossa Senhora e qual a importância de um congresso bíblico para aqueles que querem aprender a conhecer mais a palavra de Deus? Olha, Padre Camilo, a maioria dos nossos católicos, eles participam de celebrações, a possibilidade de participação na Igreja Católica, missas, cultos, e muitas vezes o tempo é muito curto de aprender, de aprofundar, e principalmente a palavra de Deus. Então, esses congressos são ocasiões muito especiais de nós mergulharmos de uma maneira mais profunda em cada tema. E esse congresso traz, no princípio era a palavra e Deus criou tudo pela palavra. Então é algo assim muito profundo que precisa ser estudado, que precisa ser direcionado para isso e o congresso faz essa proposta. E a gente ama aquilo que a gente conhece, não é? É verdade. Por isso estar sempre com o coração aberto para conhecer novas coisas, para que o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora realmente criem raízes em nossa vida e seja um amor que permanece. É verdade. É o 4º Congresso Bíblico e nos últimos anos o Congresso tem justamente trazido a questão das temáticas das fachadas do santuário. E neste ano a temática a ser rezada é a fachada leste. Fala um pouquinho quais são as cenas bíblicas, os textos bíblicos que lá estão retratados e que o Congresso vai nos ajudar a rezar e a conhecer um pouquinho mais. É só lembrando, Padre, que a Bíblia foi dividida nas fachadas em 4 eixos, não é? Então, o primeiro eixo nós tivemos a fachada norte, quando foi enfocado o Êxodo e como libertação do povo, uma experiência muito concreta. A segunda fachada, a fachada sul, que trouxe a Páscoa de Jesus, ou seja, é o Êxodo de Jesus. Isso. E essa terceira está trazendo a criação e a redenção. Ou seja, nós estamos projetando e como objetivo com esse congresso, aprofundar, sobretudo, e de uma maneira teológica, bíblica, pastoral, a criação e a redenção. Então, sempre enfocando a palavra de Deus, que ela esteve presente em toda a história para a redenção, para a salvação do povo. E é interessante nós percebermos nisso, que é um Deus que não criou e deixou estagnada a criação, não deixou parada. Quer dizer, ele vem ao longo da história com a sua palavra, atualizando essa criação e essa redenção. Então, falando de gravuras bíblicas, falando da fachada, dos mosaicos, lá nós vamos ver representando a criação, Deus que cria a terra, o mar, o céu e tudo que existe, faça-se a luz foi criada. E aí, no desenvolvimento, apareceu a negatividade, que é o pecado. Isso. Então tem lá as cenas de Caim e Abel, a cena de Adão e Eva, só que não para por aí. Então Deus se propõe, através da sua palavra, a trazer a redenção. E aparece lá uma cena, Jesus curando um cego. Ou seja, a redenção, mas também trazendo a luz de volta, a luz que estava lá no princípio. Então, é muito forte, muito profundo e é necessário que nesse congresso a gente participe e aprofunde sobre isso. Por isso esse eixo, entender que
No momento do próprio ato criativo, Deus já tinha a sua ação redentora agindo. O Verbo já se fazia presente na criação. Por isso vai ser um momento bonito de compreendermos com mais profundidade aquele texto que é lido justamente na missa do dia de Natal, o Evangelho que é o prólogo de São João. O prólogo diz, de São O Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus e tudo foi criado por Ele. Partilhe um pouquinho conosco o que a gente vai poder rezar mais sobre o prólogo de São João. Vai rezar que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Então, na verdade, a pessoa do Filho já estava presente desde a criação. Ela, claro, vai se revelar ao longo da história, não é? Que nasce em Belém e se torna Jesus Cristo, ele se encarna entre nós, mas já existia desde o princípio, não é? No princípio era o Verbo e tudo foi criado pelo Verbo, quer dizer, por Jesus. O Verbo é Jesus. As 4 fachadas do santuário, embora elas retratem momentos específicos da Bíblia, né? A criação, o êxodo da Páscoa judaica, a Páscoa cristã, a ressurreição e também o momento da parousia, a chegada do reino definitivo, nossa grande esperança. Mas a arte, ela expressa que em tudo isso estava o Verbo, né? Por isso que a gente encontra cenas que nós visualizamos como do Novo Testamento, da vida de Jesus, em todas as 4 fachadas. E ao mesmo tempo que a gente reconhece a presença do Verbo Cristo, a gente percebe também, né, Maria já como sonho de Deus, diante de todo o seu projeto de redenção na encarnação. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus com profundidade, nós que somos profundamente marianos, a gente encontra também já Maria sendo sonhada por Deus em seu projeto criador e redentor. Com certeza, foi muito feliz ao lembrar que Jesus está presente nos 4 eixos da fachada, ou seja, Deus sempre fez a presença do seu Filho transpassar, acompanhar toda a humanidade, porque Ele é que traz a redenção. Então tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, isso aí é uma verdade, é Jesus Cristo. Quando se fala em congresso, às vezes as pessoas se assustam. Nossa, será que eu preciso ter um grau acadêmico? Eu tenho que ter um curso superior para participar? Eu gostaria que você dissesse quem são as pessoas que podem e devem participar deste congresso. Muito oportuno essa observação, Padre Camilo. É para todos, todas as classes, todos os níveis escolares. Esse congresso nós não fixamos assim acadêmicos. Perfeito. Não é? Então, qualquer pessoa pode participar do nosso congresso. E também, seja do nível mais elevado, até os bispos, se quiserem estar lá, os padres, não é? Os diáconos, catequistas, catequistas, todos os leigos que militam na igreja, que exercem uma função na igreja. É tão bom a gente ir se aperfeiçoando cada vez mais, ainda mais quando se trata da Bíblia Sagrada, não é? Perfeito. Então, é para todos que queiram. Não é necessário um conhecimento acadêmico. A palavra de Deus é a sabedoria para a vida. Com certeza. Vamos buscar essa sabedoria, então. Exato. E como as pessoas podem fazer, desde já, para participarem deste congresso, fazendo lá sua inscrição? Nós temos o parceiro de sempre, nós agradecemos, é o portal a12.com/Congresso Bíblico. Então, querendo, é só acessar. Repetindo, a12.com/Congresso Bíblico. Perfeito. Dos dias 29 de outubro a 1º de novembro. Então, estaremos nós. E tem uma visita especial, a visita monitorada que o sítio, o Centro de Informações Turísticas do Santuário, irá nos mostrar, irá dar uma aula prática, na verdade, para nós. Perfeito. Sobre a fachada leste. E as pessoas podem participar deste congresso tanto presencialmente, vindo à Aparecida, ou também de forma online, lá em sua casa mesmo, acompanhando. Não é? E tem crescido bastante, Padre Camilo. Facilita para muita gente. Depois da pandemia para cá, está aumentando cada vez mais e nós vamos chegar a ter um número maior daqueles que participam pela internet, online, do que presencialmente. Perfeito. Não é? Mas é a realidade que nós vivemos agora. Claro. Padre, obrigado pela presença, por divulgar e nos motivar a este momento importante de estudo bíblico, para com Maria sermos também revestidos da Palavra de Deus. E parabéns pelo trabalho que o senhor realiza aí à frente da direção da Academia Marial. Deus abençoe essa missão. Amém, confrade. Estamos esperando lá, não é? Para o comentário oficial, a apresentação do Congresso Bíblico. Muito obrigado a vocês e toda a equipe. Amém. Eu que agradeço.